Livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando já para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram sua voz e choraram, e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornais, filhas minhas. Ide-vos embora, que já é muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu disseste tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vo-ieis por ele, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me iste para que te deixe, me afaste de teu pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morremos, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, ó Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vindo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Livro de Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz.
E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou a apanhar espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espiga e ajuntá-la-ás entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passeis daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem eu aos moços que não te toque? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste ao teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão. O Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela lhe assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-lhe a colher, e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que eu os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada, e tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe o que lhe sobejava depois de fartar-se. Então disse a sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra como quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega da cevada e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Livro de Ruth, capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bens? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejarás a cevada na eira,
Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, e descobre-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseste farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de uma meda. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu, e se voltou. Eis que uma mulher jazia aos seus pés, e disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és remidor. E disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum mancebo foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está. Ele te redima, porém, se não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que se pudesse conhecer o outro, porquanto disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti, e tem mão dele. E ela teve mão dele, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs em cima. Então entrou na cidade, e veio a sua sogra, o qual disse, quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada deu, porque me disse, não vás vazia tua sogra. Então disse ela, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Livro de Ruth, capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse-lhe, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo esse costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti.
e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: Sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre os irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra à tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrata, e fazei-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi.